E aí, moçada do segundo ano, beleza? Segundo vídeo nosso do quarto bimestre. Eu espero que vocês estejam atentos demais a todas as tarefas, hein? Não vamos bobear não, porque se bobear, vocês vão ficar de recuperação, vão querer reprovar, vai querer desistir. Nós já estamos na etapa final, nós já estamos quase de férias, não é isso? Então não pode brincar, né? Vamos lá? O nosso vídeo 2, ele vai falar sobre blocos, globalização e o papel dos blocos econômicos na economia mundial. Então nós veremos sobre globalização, globalização econômica e blocos econômicos, tá bom? Sobre globalização, aprofundamento da integração econômica, social, cultural e espacial. Essa integração aí a gente pode falar sobre a segunda maior bebida do mundo depois da água, que é a Coca-Cola. A gente pode falar sobre um tecido que é o jeans, que o mundo inteiro usa jeans, né? Praticamente o mundo inteiro usa jeans. E é um tecido que era usado lá. Integração econômica, a gente está vendo essa alta da alimentação, a alta dos combustíveis. Isso tudo porque países de fora compram o que nós temos e nós não temos o protecionismo econômico, que é alguns produtos que alguns países protegem, só eles utilizam. Nós não temos isso. Então, tudo que a gente tem, a gente vende, né? Social. Nós temos uma mobilidade social no mundo muito grande e cultural. Todos os estilos de músicas que vêm de fora as pessoas gostam, os estilos de roupa, tanto para quem tem dinheiro quanto para quem não tem dinheiro. Então, esse aprofundamento dessa integração foi chamado, desculpa, de globalização, beleza? Então é isso. Formação de uma aldeia global, ou seja, uma aldeia, como que é uma aldeia? Tem um centro ali, que seria um centro comum, e desse centro saem vários caminhos, e desses caminhos chegam a cada ocas, certo? Isso é uma aldeia. Na aldeia global, nós temos o centro de tudo, que são os países mais importantes, e desses países nós temos caminhos, que seriam as comunicações, a economia, o militarismo, a cultura, e que essas ocas seriam os outros países, e que vai aos outros países, certo? Processo histórico, porém com maior expansão recentemente. Principais características: homogeneização dos centros urbanos, expansão das multinacionais, também chamada de transnacionais, revolução tecnológica, surgimento de blocos econômicos e a uniformização da cultura. A globalização se desenvolveu a partir da Revolução Industrial, porém passou a despercebida, sendo estudada apenas após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945. Gente, desculpa, estou muito cansada. Enquanto Paul Singer, economista, pensa na globalização e o capitalismo se expandindo com a expansão comercial e marítima, Maria da Conceição, economista, sugere a globalização como resultado da acentuação no mercado financeiro. Essas aí são as origens da globalização econômica, certo? Conceito e avaliação. Há aspectos positivos e negativos a respeito da globalização. Pontos negativos. A facilidade com que tudo circula, não havendo grande controle e instabilidade econômica. Pontos positivos da globalização econômica. A facilidade com que as inovações se propagam entre os países e continentes, o acesso rápido e fácil a informações e aos bens. Um exemplo disso é que se você entrar no site da Wish ou da Amazon ou qualquer outro site que você queira, você compra algo que ainda nem chegou ao Brasil, né? Que são bens. Você consegue informação fácil, tipo, acabou de acontecer uma explosão
na França porque alguém fez uma caricatura de Maomé lá e alguém foi lá e explodiu a Torre Eiffel. Então você já sabe praticamente ao vivo isso, né? Não precisa esperar jornal. Se você tiver acesso à internet, mesmo que você não queira, você vai acabar chegando a essa informação. Globalização econômica, o Brasil na globalização. Como que aconteceu? É considerado um país industrializado emergente, sediou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, chamada de Rio 92, porque aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 1992. Possui um respeitável parque tecnológico, debate contra as barreiras alfandegárias e sanitárias impostas à sua produção agrícola e industrial, vem sofrendo ataques especulativos da moeda estrangeira sobre o seu mercado. Então, o Brasil ele é atacado de todos os lados, porém, o mundo inteiro compra do Brasil, né? Blocos econômicos. Para que serve? É um forte elemento da globalização. Soma esforços de países em blocos que potencializam seu poder de fogo econômico e político. O capitalismo pede a evolução do comércio internacional, cria condições para dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado. O intuito é a redução ou eliminação das tarifas ou impostos de importação e exportação entre os países membros e também pode proporcionar a livre circulação de pessoas entre os países membros, por exemplo, quem mora nos países que fazem parte da União Europeia. É uma moeda só. Então, digamos que você mora, sei lá, em Portugal, na Espanha, e quer abrir uma conta na França. Seu banco vai ser na França. Então, você pega o trem, né? Todos esses países, eles utilizam muito o setor ferroviário, eles mexem muito com trens, porque é mais barato do que usar rodovia com carros, veículos, ônibus, etc. E é muito mais viável, estraga muito menos, né? Então, essa é a livre circulação. Continuando sobre os blocos econômicos. Conforme suas características, os blocos econômicos são classificados da seguinte forma: zona de livre comércio, acordos de redução ou eliminação das taxas alfandegárias, que tem no NAFTA, né? Que é dos Estados Unidos. União aduaneira, que é a mesma do Mercosul, que é o nosso bloco econômico, né? Além de reduzir ou eliminar as taxas alfandegárias, regulamenta o comércio com nações que não participam desse bloco através da TEC, que é a Tarifa Externa Comum, exemplo, Mercosul. E o mercado comum proporciona a livre circulação de capitais, que é o dinheiro, né? De serviços e pessoas no interior do bloco, exemplo, a União Europeia, que eu tinha falado a você. O que é a PEC? A PEC é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Isso já é um bloco econômico criado em 93 em Seattle, nos Estados Unidos. Países membros são 21. Os principais são Estados Unidos, Rússia, China, Japão e Coreia do Sul, que é capitalista, porque a Coreia do Norte é socialista. Se somadas as produções industriais de todos os países, chega-se a metade de toda a produção mundial. Olha que legal, né? Então a PEC ela é bem rica. Estará em pleno funcionamento em 2020 e será o maior bloco econômico do mundo. Então é esse ano que é o ano da PEC, né? ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático. Criação 8 de agosto de 1967. Países membros são ao todo 11. Os principais são Singapura, Filipinas, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã. Objetivos: acelerar o crescimento econômico, progresso social e desenvolvimento cultural na região. Tratado de Amizade e Cooperação, assinado em 1976, trazia a proposta de principais fundamentais entre os países, tais como respeito mútuo pela independência, soberania, igualdade e integridade territorial, o direito de cada Estado para conduzir a sua existência nacional livre de interferências externas. Beleza? Esse aí é a
CARICOM, e essa é a logo da CARICOM aí no cantinho, ó. Mercado Comum e Comunidade do Caribe, criação 4 de julho de 73 como Bloco de Cooperação Econômica e Política. Países membros são todos os 15, os principais são Bahamas, Belize, Dominica, Haiti, Jamaica, Suriname, Trinidad e Tobago. Em 1998, Cuba foi aceito como país observador, criado para superar os problemas econômicos e sociais após a independência dos países membros. Objetivo: acelerar o processo de desenvolvimento econômico e social, o livre comércio na região, proporcionar a circulação do trabalho e capital, coordenar a agricultura e indústria. Então, aqui são todos os países aqui da América Central, né? CARICOM. Continua sobre a CARICOM. 1999, criado um acordo de livre comércio para a redução de tarifas entre os países do CARICOM, porém continuam elevadas. Em 2000, Cuba e Dominica foram inseridas nos acordos de livre comércio com o bloco. Então, Cuba deixa de ser observadora, né? Além de abordar questões econômicas, aborda aspectos como política externa e desenvolve projetos sociais comuns. Agora vamos para a CEI, que é outro bloco econômico, Comunidades e Estados Independentes, criada em 8 de dezembro de 91, após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Os países ex-integrantes criaram uma forte dependência nas relações políticas, militares e econômicas. Qual o objetivo disso? Estabelecer um sistema econômico de defesa entre nações da extinta União Soviética. Países membros são ao todo 11, os principais são Rússia, Ucrânia e Bielorrússia. A autonomia de cada nação é respeitada, não havendo, portanto, interferência de outros países nas questões políticas internas. Olha a logo deles aí. CAN, o que é CAN? A Comunidade Andina, que já é da América do Sul, né? Criação em 1969 por meio do Acordo de Cartagena. Países membros são 9 países e todos têm relativa importância. São eles: Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Brasil, Argentina, Chile. Então, o Brasil também faz parte da CAN, além do Mercosul, né? Uruguai e Paraguai, e conta com 2 países observadores, México e Panamá. O México, geograficamente, está na América do Norte. Economicamente, historicamente, ele faz parte da América Latina, que é a América Central mais a América do Sul, né? E Panamá. Estrutura administrativa: Sistema Andino de Interação, a SAI. Este é formado pelas principais instituições de Conselho Presidencial Andino, Tribunal de Justiça, Fundo Latino-Americano de Reservas, que é o FLAR. Olha aí a logo da CAN. Outra coisa sobre a CAN, quais são os objetivos? Integração comercial, econômica e política, facilitar a participação no processo de integração regional, proporcionar pontos de trabalho, uniformizar o desenvolvimento dos países membros, melhoria da qualidade de vida da população. Ainda continua aí a logo da CAN. A gente vai para o Mercosul, que é a nossa logo, que é o principal bloco nosso. Olha aí nesse desenho do Mercosul, o Cruzeiro do Sul. Muito bem, essas estrelinhas aí é a representatividade do Cruzeiro do Sul. Mercado Comum do Sul, criado em 23 de março de 91, países membros: Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Venezuela. 95, instalada a Zona de Livre Comércio. 99, uniformização de taxas de juros, índices de déficit e taxas de inflação. Mercosul. Conflitos comerciais entre Brasil e Argentina. A Argentina impõe algumas barreiras no setor automobilístico e da linha branca, que são geladeiras, micro-ondas, fogões, pois a livre entrada dos produtos brasileiros dificulta o crescimento desses setores na Argentina. Em 99, o Brasil recorre à OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, pois a Argentina estabeleceu barreiras aos tecidos de algodão e lã produzidos no Brasil. Esses conflitos entre as maiores economias do Mercosul impedem que o bloco funcione plenamente, ou seja, ainda continua uma rusga. Outro bloco, NAFTA, olha a logo deles aí.
Acordo de Livre Comércio da América do Norte, países membros, Estados Unidos, México, Canadá, ratificação em 93. Objetivo: consolidar o intenso comércio regional e enfrentar a concorrência da União Europeia. Resultados mais importantes: ajuda financeira prestada pelos Estados Unidos ao México durante a crise cambial de 94. E lá no México foram criadas as indústrias maquiladoras, que são indústrias que os mexicanos não precisam de ir para os Estados Unidos. Eles trabalham no México em indústrias norte-americanas, ganham em dólar e não precisa ficar essa entração de pessoas estrangeiras nos Estados Unidos, principalmente os mexicanos. União Europeia, a logo da União Europeia, criada em 25 de março de 57 pelo Tratado de Roma. Países membros são ao todo 28, os principais são Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Grécia e Bélgica. Tratados da União Europeia, Tratado da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que é a CECA, e Tratado da Comunidade Econômica Europeia, que é a CE. O Tratado da União Europeia e o Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht é o Acordo de Segurança e Política Exterior, beleza? Continua aí sobre a União Europeia. Moeda única, que é chamada de euro, que por um acaso vale muito mais que o dólar. O dólar só é famoso porque ele é conhecido e aceito mundialmente, mas o euro vale mais. 2002, adoção de uma única moeda, com exceção da Grã-Bretanha, Suécia e Dinamarca. Então, o restante tudo usa o euro. Zona do euro, zona de livre circulação da moeda, envolve 17 países, principais são Alemanha, França, Bélgica e Espanha. Objetivos: unidade política e econômica da Europa, melhor condições de vida e de trabalho, melhores condições de livre comércio, reduzir as desigualdades sociais e econômicas, estimular o desenvolvimento em países em crescimento. E olha que esse bloco aqui é muito mais da conta. Então, vamos para a nossa primeira questão aí desse vídeo. A ordem mundial atual pode ser destacada pela consolidação dos Estados Unidos como a grande potência militar e a presença desse país ao lado de outras lideranças, a União Europeia e China, que se apresentam como grandes potências econômicas. Se seguirmos essa linha de raciocínio, podemos dizer que vivemos em um mundo como? Um mundo unimultipolar. Como que é isso? O mundo atualmente é considerado como unimultipolar. De potência militar dos Estados Unidos. Então, ele é único, né? Que tem a potência militar. E multi de potências econômicas, que nós temos Estados Unidos, China, União Europeia, entre outros, tá? Então, é unimultipolar. 6. Cansados do domínio americano no sistema financeiro global, 5 potências emergentes vão lançar essa semana sua própria versão do Banco Mundial, o BIRD, e Fundo Monetário Internacional, que é o FMI. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o chamado grupo dos BRICS, estão buscando alternativas à ordem mundial existente, segundo as palavras de Harold Trincunas, diretor da iniciativa latino-americana da Brookings Institute. A posição do BRICS frente à nova ordem mundial reflete, de certo modo, a polarização econômica que marcou o mundo após a Guerra Fria. Tal polarização reflete-se na posição entre quais partes? Na oposição entre quais partes? A resposta seria o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. O BRICS, Brasil, né? Porque cada letra de BRICS aí é um país desse. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um grupo de países emergentes de passado subdesenvolvido recente que lidera a parte de países periféricos do mundo e faz frente aos países desenvolvidos. Essa divisão veio em substituição à polarização leste-oeste do mundo durante a Guerra Fria, sendo conhecida como uma divisão entre o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Embora alguns países do sul sejam ricos, como a Austrália, e alguns do norte do planeta sejam emergentes ou subdesenvolvidos, como a própria China. Beleza? No slide
no vídeo anterior, se eu não me engano, eu coloquei um mapa desse para vocês sobre a divisão norte-sul, que ela não é uma divisão tipo a linha do Equador, ela é totalmente diferente. Questão 7. Alguma coisa está fora da ordem mundial. Caetano Veloso, o nome da música é Fora de Ordem. Em termos gerais, uma ordem geopolítica mundial representa o quê? Representa a disposição de equilíbrio de força entre países. Uma ordem mundial representa a realidade geopolítica de um determinado período histórico ou até contemporâneo. Ela é representação do equilíbrio de força entre os diferentes países, sobretudo as principais potências econômicas ou mundiais ou bélicas mundiais. Então, fala do G20, adota, que é o grupo dos 20, né, dos 20 países mais importantes, adota uma linha dura para combater crise. O grupo anuncia maior controle sobre o sistema financeiro. Cercado de expectativas, a reunião do G20, grupo que congrega os países mais ricos e os principais emergentes do mundo, chegou ao fim em Londres, com o consenso da necessidade de combate aos paraísos fiscais e da criação de novas regras de fiscalização para o sistema financeiro. Além disso, os líderes concordaram, entre várias medidas, em injetar 1,1 trilhão de dólares na economia para debelar a crise. A passagem da década de 1980 para a de 1990 ficou marcada como um momento histórico no qual se esgotou um arranjo geopolítico e teve início uma nova ordem política internacional, cuja configuração mais clara ainda está em andamento. Conforme se observa na notícia, essa nova geopolítica possui a seguinte característica marcante. Que característica é essa? Muito simples, olha a resposta. Aumento do número de polos de poder mundial. A emergência de uma nova ordem mundial após a Guerra Fria possibilitou o deslocamento da centralidade do poder armamentista das nações para o poder econômico. Tal configuração permitiu a participação de mais países nos panoramas principais do cenário internacional, embora a maior parte da renda ainda esteja concentrada nas mãos de algumas poucas potências internacionais. Então é isso, meus queridos. Falou, até a próxima!